Já entrou em vigor em janeiro de 2009, mas muitos portugueses ainda não adotaram as grandes alterações da língua que falamos e escrevemos todos os dias. Falamos da nova ortografia da língua portuguesa, das mudanças do acordo ortográfico em vigor. Pois é, desde janeiro de 2009. Por enquanto, nós, os portugueses, permanecemos num período de transição. Transição porque ainda podemos utilizar a grafia atual, aquela que usamos há muitos anos. Mas essa permissão está condenada. Até 2012, nós, os portugueses, vamos ter que nos adaptar à língua e às mudanças trazidas pelo novo acordo ortográfico. Por outras palavras, a língua de Camões sofre novas mutações. Portanto, é bom que comece a adotar a nova grafia portuguesa, porque a bem ou a mal vai ter mesmo que o fazer a partir do ano que vem. Nós, Local Visão, tentamos ajudar, começando por ouvir Malaca Casteleiro, o pai do novo português. Malaca Casteleiro explica as principais alterações da nova grafia. As principais mudanças têm essencialmente que ver com a supressão das chamadas consoantes mudas ou não articuladas, em palavras como diretor, ótimo, concessão, consoantes que não são articuladas, que nós estamos habituados a escrever e, portanto, que vamos suprimir. Depois vamos escrever com letra minúscula, por exemplo, os nomes dos meses do ano, das estações, dos pontos cardeais. Vamos introduzir na prática escrita também os títulos das obras, os logradouros, escrever com maiúscula inicial ou com minúscula, exceto nos títulos das obras, a primeira palavra que é sempre com maiúscula, isso no título aparecer algum nome próprio, que naturalmente é com maiúscula. O crime do Padre Amaro, o crime ou maiúscula, crime padre com maiúscula ou minúscula inicial, mas Amaro sempre com maiúscula, porque é nome próprio, não é? António Terras é professor do primeiro ano. No primeiro ciclo, há sensivelmente 30 anos. Ensinar português é uma missão de toda a vida. O novo desafio não assusta o professor, que ainda não começou, a sério, a introduzir a nova grafia. Para nós, os professores, não está a ser difícil porque, efetivamente, nós ainda não entramos definitivamente no acordo ortográfico. Até 2012, penso eu, que temos esta fase de adaptação e de transição. E nós estamos-nos a preparar para entrarmos, portanto, de forma sólida e consolidada no novo acordo ortográfico. Portanto, eu acho que não está a ser difícil. Para os alunos, ainda menos, porque eles são alunos do primeiro ano, os meus alunos, estão a iniciar a aprendizagem da leitura e da escrita e fazem-no de forma normal, no meu entender. É claro que poderá trazer alguns transtornos, nomeadamente quanto aos manuais escolares. Os manuais escolares, no meu entender, ainda não estão adaptados, ainda não estão modificados. Esse será o próximo passo para consolidarmos, portanto, esta transição. Sá Rodrigues é jornalista e tem correspondência na Guarda com a agência Lusa. Há um ano que escreve em novo português. Confessa-nos que enfrentou complicações iniciais e que, apesar da formação que recebeu, a adaptação teve os seus quês de dificuldade. Analisando o detalhe que mudou, o jornalista considera que até nem há muitas alterações. A agência Lusa começou em janeiro de 2010, portanto, com a produção de textos de acordo com o novo acordo ortográfico. Claro que no início foi um bocadinho complicado, tivemos formação, mas a adaptação é sempre complicada, embora não tenha sido muito difícil, porque se formos analisar as coisas, pouco muda. No início parece um bicho de 7 cabeças, mas depois no dia-a-dia verificamos que, por exemplo, cai o C em fator, que escrevemos os meses do ano em minúscula, as estações do ano também, cai o hífen em algumas situações. Encontramos Armando Gonçalves na rua, um cidadão comum, com uma opinião muito clara sobre o novo acordo. O acordo já está feito. Por isso, esperemos continuar agora com a nova ortografia. A acentuação também sofre alterações e o hífen vai ter outro uso. Nuns casos é suprimido, noutros mantém-se. Suprimem-se alguns acentos, sobretudo
nas palavras graves com o ditongo oi, aberto, heróico, estoico, humanoide, que se escreviam com acento agudo e o acento agudo vai-se suprimir. As regras de emprego do IFEN que nos governam pela Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945 são em número muito exagerado, muito complexas de aplicar e levantam muitas dúvidas. Então houve uma preocupação de simplificar e sistematizar melhor essas regras e de as definir em termos contextuais. Por exemplo, se um prefixo ou pseudoprefixo termina em vogal e a palavra seguinte, o elemento seguinte começa por vogal igual, empregamos o hífen contra almirante, não é? Por exemplo. Mas se a vogal for diferente, já aglutinamos autoestrada. Portanto, auto ou estrada aglutinamos. Micro-ondas. Micro termina em O, ondas começa por O, empregamos hífen. Por exemplo, infraestrutura, deixa de levar hífen, passa a ficar tudo pegado. Autoestradas, pela grafia antiga escrevemos auto-estradas, agora juntamos e forma só uma palavra, autoestradas. Portanto, com o passar do tempo vamos nos habituando e já não há necessidade, por vezes, de recorrer a nenhum prontuário, nem a nenhum dicionário, nem ao portal onde podemos também obter alguma informação relativa à nova grafia, caso, enfim, surja alguma situação. Nas situações que ainda suscitam dúvidas, o jornalista Sá Rodrigues socorre-se das ferramentas disponíveis. Por vezes, a maior complicação prende-se com a dupla missão de ser redator de dois órgãos de comunicação social distintos. Claro que no dia-a-dia, palavras que escrevemos menos, há sempre aquela dúvida e pronto, e socorremos-nos de uma ferramenta de trabalho para escrevermos de acordo com a nova grafia. Claro que eu tenho aqui uma situação que não é muito fácil de gerir no dia-a-dia, porque enquanto jornalista da agência Lusa escrevo os textos de acordo com a nova grafia e enquanto jornalista do jornal A Guarda escrevo de acordo com a grafia antiga. Mas pronto, isso por vezes complica um bocadinho, mas tudo se faz. Malaca Casteleiro defende que as alterações ao português ocorrem para simplificar a escrita. E elas vão no sentido de uma maior simplificação da escrita. Eu creio que, de um ponto de vista pedagógico, é importante porque os nossos alunos nas nossas escolas já, em geral, muitas vezes cometem erros porque escrevem palavras sintático, por exemplo. Deve ter de ser sintáctico, um C que não se articula. E a tendência é para não o escrever, não é? Ora, com o novo acordo ortográfico já não vai ser erro. Na minha opinião, há determinadas palavras que será mais fácil, talvez, para o futuro, não é? Não há tanta complicação. O C menos o C, e será mais fácil. António Neto já ouviu falar das alterações do português na comunicação social. O empresário reconhece benefícios ao novo português. Já ouvi falar na comunicação social. Acho que é capaz de ser positivo. Pelo menos torna a língua um pouco mais fácil. O docente António Terras é perentório e diz que as maiores dificuldades recaem sobre os professores. Nós, os professores, teremos mais dificuldade do que os alunos, mas eu confio, portanto, na capacidade de todos os professores portugueses, nomeadamente dos professores do primeiro ciclo, que farão esta transição e esta aprendizagem de uma forma sólida e eficaz. Claro que nos faz alguma confusão escrevermos ator, objetivo, projeto, sem quê, mas teremos de nos adaptar. Uma adaptação inevitável. Já se escreve numa nova grafia. Aos poucos, Portugal adota o novo português e não há que ter grandes preocupações com a adaptação, defende o docente Rui Formoso. Acho que não há muitas preocupações com o acordo ortográfico. Há agora um primeiro embate que é novidade, não só com alunos, como a nível de toda a comunidade, mesmo entre docentes. Há aqui uma entrada de algo, ou marcar ou definir-se algo que já se fazia. Reparem, eu costumo dizer aos meus alunos que vocês já fazem acordo ortográfico, no sentido de cometerem erros ortográficos já na escrita. Há muitos alunos que, nesta questão que é mais problemática, que é a questão das consoantes que não são pronunciadas, que já não fazem. Eu tenho, a esse nível, uma regra, uma ideia que é, dizem
Se não dizem, não escrevam. Há que simplificar. Nas opiniões de rua registamos que é mesmo uma questão de adaptação. Assim, pessoalmente não me afeta muito porque raramente, quer dizer, a linguagem que uma pessoa usava antes é praticamente igual. Mas como estudante tenho noção que surgem algumas diferenças e temos que nos adequar. Eu acho que é apenas uma questão de evolução. Já em tempos a língua se escreveu de outra forma e, portanto, também se adaptaram. Nós aprendemos já desta forma e as gerações que vierem vão aprender também. Segundo o pai da nova grafia, a língua portuguesa passa a ter outra projeção internacional. É claro que a razão fundamental deste novo acordo ortográfico tem que ver com a projeção internacional da língua portuguesa e com razões de natureza histórica. É que, infelizmente, em Portugal, em 1911, levou-se a cabo uma grande reforma ortográfica. Por exemplo, farmácia escrevia-se com PH, passou a escrever-se com F. É uma das alterações maiores, além de muitas outras, não é? E essa reforma ortográfica fez-se à revelia do Brasil, que era outro grande país de língua portuguesa. E o Brasil não aceitou bem a reforma de 1911. Então houve aqui, instalaram-se na língua portuguesa duas ortografias, a ortografia portuguesa e a brasileira. E ao longo de todo o século XX houve várias tentativas de unificação, que só agora, com o acordo de 1990, é que estamos a levar a cabo. Porque no Brasil este novo acordo ortográfico já foi adotado. Em alguns aspectos subjugámos-nos um pouco aos brasileiros, não é? Há uma palavra ou outra que ainda custa um bocadinho a engolir. E agora chega a vez de Portugal escrever como eles. Não obstante, a professora do 4º ano enfrenta algumas dificuldades. Mas tem sido fácil mais para eles do que para mim, porque para mim já são muitos anos, está enraizado e embora eu pense muitas vezes que há palavras que eu não posso já utilizar, por exemplo, o quê, eu não consigo escrevê-las sem ele. E escrevo com o quê, só no final. Por vezes são eles que me alertam que não o devia ter feito e outras vezes sou eu que dou conta, porque tanto eles como eu, apesar de tudo, eles estão no 4º ano e também já vão escrevendo dessa forma. E Joaquim Pires também pensa assim. Bem, eu como já sou um bocado, já tenho uma certa idade, vai ser um bocado difícil adaptar-me à nova ortografia, de certeza. Mas o jornalista Sá Rodrigues tem outra opinião. No início fez-me alguma confusão, porque havia, por exemplo, aquela ideia do facto, não é? Do fato e por aí fora. Até se brincava um pouco com fato e sem gravata. Mas agora não me choca, porque, por exemplo, o C cai em atual. Nós não dizemos actual, nós dizemos atual. Portanto, é um pouco também de pôr em prática no dia-a-dia a forma como as palavras acabam por soar. Com mais de 240 milhões de falantes, a língua portuguesa é a 5ª mais falada no mundo. Por isso, e não só, é fundamental a promoção do idioma no estrangeiro, defende Malaca Casteleiro. Promover internacionalmente a língua portuguesa. Porque, vejamos, há mais de 20 instituições internacionais onde o português é a língua de trabalho. Quando um autor tem que traduzir, um tradutor, por exemplo, tem que traduzir uma obra do inglês ou do francês para português, pergunta em que ortografia é que vou traduzir? A de Portugal, que tem 10 milhões, mesmo que os países africanos, onde a nossa ortografia também é seguida, 40, 50 milhões, ou na ortografia do Brasil, que tem 185 milhões. Não é? Portanto, ora bem, com esta reforma ortográfica conseguimos a unificação possível, porque não uma unificação completa, total. Uma reviravolta na língua portuguesa que os portugueses ainda não dominam, acusa Malaca Casteleiro, porque defende os portugueses estão mal informados. As pessoas estão muito mal informadas, muitas vezes, e eu compreendo que os adolescentes ofereçam alguma resistência ao novo acordo ortográfico, porque nós, quando aprendemos uma palavra, aprendemos 3 coisas: o significado, a pronúncia e a grafia.
E a grafia fixa-se na nossa mente como uma imagem gráfica da palavra. Eu tenho na minha cabeça a imagem gráfica da palavra ótimo com P. Se o P é suprimido, eu tenho que fazer um esforço maior para, quando escrevo a palavra, não escrever o P, porque nós, quando escrevemos, fazemos de uma forma intuitiva, não estamos a pensar se ótimo é que não, é instintivo, realmente intuitivo, como que mecânico, não é? E, portanto, para os adolescentes e adultos que já adquiriram bem a ortografia da língua, é mais complicado. Portanto, exige algum tempo, 1 mês, 2 meses de adaptação. Óptimo, quase que puxamos pelo P, porque sempre escrevemos óptimo, e agora de um momento para o outro o P cai e temos aí um ótimo. Mas eu creio que o mais difícil é a habituação inicial, porque depois as coisas no dia-a-dia decorrem com toda a normalidade e já escrevemos normalmente de acordo com a nova grafia. Uns mais, outros menos. Os portugueses vão dando conta das alterações da língua. Não conheço bem os pormenores, mas sei, por exemplo, que há determinadas consoantes que são suprimidas umas antes das outras, em algumas palavras, o caso do C antes do T e outras, não é? Mas pormenores não o conheço em pormenor. É assim, eu consigo ver que há uma ligeira diferença, mas penso que todos os jornais dizem que já estão dentro do novo acordo e, portanto, uma pessoa, quando vê uma palavra estranha, já sabe que é do novo acordo. Está aí a nova grafia portuguesa. Aos poucos e sem dramas, todos vamos escrevendo em novo português.